Olá pessoal, dentro do assunto das funções executivas, eu quero falar para vocês de 4 tipos de atenção que nós temos. Nós temos a atenção seletiva, a atenção alternada, a atenção sustentada e a atenção concentrada. A atenção seletiva é a capacidade que o sujeito tem de selecionar aquilo que é importante, aquilo que ele precisa dar a devida atenção naquele momento e eliminar os distratores. Então, é uma atenção seletiva. Eu estou num ambiente onde estão acontecendo várias coisas ao mesmo tempo e eu tenho uma tarefa a executar, eu tenho algo para ler, alguma coisa para fazer e eu consigo selecionar para o que eu vou dar a minha atenção naquele momento. Então, essa é a atenção seletiva, é essa capacidade de selecionar, né, de verificar o que é importante e o que não é relevante. O outro tipo de atenção que nós temos é a atenção alternada, que também no ambiente onde estão acontecendo várias coisas ao mesmo tempo, nós temos a capacidade de por exemplo, se eu estou fazendo uma tarefa, realizando uma tarefa, e de repente alguém me chama, eu consigo alternar a minha atenção entre a minha tarefa e ao chamado de alguém. Então, eu atendo, respondo, né, faço o que deve ser feito e consigo retornar àquela tarefa que eu estava fazendo. Então, eu alterno entre uma coisa e outra. Então, é a atenção alternada. Eu consigo alternar entre várias ações e focar minha atenção entre coisas diferentes. A atenção sustentada é aquela atenção que eu consigo ter para fazer alguma coisa, para estudar, por exemplo, para ler um conteúdo, para ler um livro, e eu consigo ter essa atenção por um longo período. Ou seja, eu consigo eliminar os distratores e me concentrar, né, e dar toda aquela minha atenção por um longo período àquilo que eu estou fazendo, assim como a atenção concentrada, que tem a ver com a execução de tarefas. Por exemplo, quando eu estou executando uma tarefa e eu consigo eliminar todos os distratores e consigo me concentrar naquela tarefa, sem deixar que outras coisas influenciem e tirem a minha atenção. E eu consigo manter essa atenção por um longo período. Então, essa é uma atenção concentrada. Então, se de repente você tem algum problema com atenção, né? Isso é uma questão de funções executivas. E essas questões podem ser trabalhadas com exercícios, só que esses exercícios têm que ser praticados diariamente, né? São exercícios cognitivos que melhoram a nossa memória de trabalho, que melhoram o nosso controle inibitório e que melhoram a nossa flexibilidade de pensamento. Porém, esses exercícios, como eu já mencionei, eles têm que ser realizados constantemente. É a mesma questão de você cuidar do seu organismo, do seu corpo, ir à academia, fazer exercício, né, fortalecer os músculos. Quando eu tomo essa decisão, eu não vou na academia em um dia e no dia seguinte eu estou com meus músculos fortalecidos e não preciso ir mais. Não é dessa forma que acontece. Então, é constante, é treino todos os dias, tem que ir, tem que praticar um pouquinho de cada vez e você vai aumentando o nível, né? Por exemplo, quem faz musculação, quando chega no primeiro dia da academia, não vai pegar o maior peso que tiver, porque ele vai acabar prejudicando o seu músculo ao invés de fortalecer. Então, é aos pouquinhos para o organismo, para o corpo ir se acostumando e ir fortalecendo. A mesma coisa são os treinos, os exercícios, né, para melhorar as funções executivas, para melhorar a atenção. Você não vai começar num nível já superior que você vai olhar, não vai conseguir. Se você já está com algum problema, você não vai conseguir, vai se desmotivar, vai forçar a sua mente. Não, né? Começa, né, dos níveis
inferiores e vai praticando esses exercícios, né, frequentemente, e à medida que aquele exercício vai se tornando fácil, o nível vai sendo aumentado, né, e assim vai sendo realizado esse treino constantemente, para que a gente venha fortalecer a nossa mente, para que a gente venha estimular, né, as funções executivas e que a nossa atenção esteja em pleno vapor, que a gente consiga, né, ter esses 4 tipos aí de atenção, que a gente consiga ter a atenção seletiva, quando estiver num ambiente muito tumultuado, que eu consiga, né, selecionar o que eu preciso ter atenção e focar, que eu consiga ter essa atenção alternada, que é muito importante, principalmente no ambiente de trabalho, né, que é o foco, né, desses estudos, que é as funções executivas e o desempenho no ambiente de trabalho. Então, a atenção alternada tem muito a ver com o ambiente de trabalho, porque muitas vezes nós estamos executando uma tarefa, mas alguém nos chama, precisa de alguma coisa, eu preciso atender aquele alguém, porém eu preciso voltar para aquela tarefa que eu estava executando. Eu não posso atender alguém, esquecer e ir para outro lugar e abandonar o que eu estava fazendo. Eu preciso dar continuidade ao meu trabalho. Então, essa capacidade de alternar a atenção, mas conseguir voltar àquilo que eu estava fazendo é muito importante, dependendo da área que a pessoa atua, né? Outra atenção que é extremamente importante é essa atenção sustentada e atenção concentrada, porque tem atividades que precisam totalmente de atenção. 1 minuto de desatenção pode causar muitas vezes uma tragédia, dependendo do local que você trabalha. Então, tem locais, tem serviços, né? Tem tarefas que você faz e às vezes você não prestou atenção em alguma coisa, se distraiu, houve um distrator, mas você consegue voltar a corrigir o erro e não traz prejuízo para ninguém. Tem outras tarefas que precisam muito dessa atenção sustentada, dessa atenção concentrada, porque são tarefas que muitas vezes até envolvem a vida de outras pessoas. Então, 1 minuto, né, segundos de desatenção e uma vida pode se perder, uma tragédia pode acontecer. Então, é muito importante esse assunto, né, da atenção dentro das funções executivas, e é muito importante que nós venhamos a treinar a nossa atenção para que a gente melhore a cada dia.